97. Conserva o modelo. Vamos ver se eu estou certo, hein? Justamente por isso. Vamos conservar o modelo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras. Comentário de Emmanuel, depois nós vamos... Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes, todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim, particularmente de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente às florestas humanas, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo um modelo das sãs palavras. Bonito. Aqui ele está fazendo... Lembrou uma mensagem a mais, na 95, a lição. E diz que a gente tem que parar um pouco de ficar esperando sempre novidade. E que a gente precisa começar a pôr em prática as coisas mais antigas, os ensinamentos mais antigos. 96 é justamente por isso. Está falando que os intercâmbios entre os vivos e os mortos, eles constituem uma coisa importante, tudo, mas de nada adianta eles ficarem revelando, movimentando isso e aquilo, se ainda precisamos pôr em prática. Nós sempre chamando a mesma coisa para nós. E aí ele fala assim, conserva o modelo. E aí a coisa mais interessante, ele fala que são agora as palavras. Então vamos lá, conservar o modelo. Conserve o modelo das sãs palavras, boas palavras. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Tudo que chegou à sua mão e você pode... Chegou à sua mão é matéria, seja comida, alimento, como vestuário, como o que chegou na sua mão, né, que a providência te encaminhou às mãos operosas. Você provavelmente é um operário, um trabalhador. Você é um trabalhador e Deus enviou, mandou até você algumas coisas que você pode distribuir, dividir, sem lhe fazer falta. Todavia, não te esqueça de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em dar coisas, mas não se dá sua atenção, não conversa com a pessoa, não busca
ouvir o que essa pessoa tem de dificuldade ou ajudá-la. Porque nem sempre o problema do ser humano é algo material. Muitas vezes é falta de atenção, de um conselho, de um atendimento, né? De uma atenção mesmo. Então, ele fala que, e mesmo eu vejo que muitas pessoas ficam muito empenhadas em, inclusive, sair catando aqui e ali e tal, quem pode doar, forma aqueles fardos, passa a semana toda para ir lá distribuir tudo. E às vezes entrega para outro distribuir. E aqui ele também está falando assim, né? Mesmo quando você entrega, não se afasta, não. O teu trabalho é importante. Tá? Mesmo quando você tem condição de fazer as pessoas a darem, você precisa trabalhar. Vamos lá. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. A cada um será dado conforme suas obras. Não é isso que a gente sabe? Então, aquilo que eu divido, aquilo que eu dou materialmente, me retorna. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, para mim nunca retornou. Muitas vezes não nesta vida, porque nunca foi prometido nesta vida. Falou que retorna. Então, tudo que você dividiu, que você deu, vai lhe retornar. E aquilo que você perdeu é porque você havia tirado de alguém em outro momento. Por isso não lhe retornou. Por exemplo, se alguém lhe dá um cano, muitas vezes é o dinheiro que você tirou de alguém em outra existência, em outro momento. Então, alguém apareceu e deixou você sem essa quantia a menos agora nessa vida. É importante. Isso quando você tentou todas as medidas educadas, cristãs, de receber. Entenderam, né? Também a gente não pode deixar tudo na mão de Deus, né? Então, tentei todas as maneiras gentis e educada e cristã de receber. Não recebi? Está na mão de Deus. Então, se você dá esmola, não se preocupe, você vai receber. Se não nessa vida, em outra vida. Mas o sorriso, mas não se esqueça, que pelo fato de você dar recompensa é bom, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Por que ele é uma bênção para a eternidade e a esmola não? A esmola é uma ação, né? Então a cada um será dado conforme sua obra. Mas um sorriso vem do coração, vem da alma, vem de uma proposta. Então ele é um estímulo de uma virtude. E a cada um será conhecido, e a árvore se reconhece pelo fruto e não pela obra. Obra é humana. Fruto é uma virtude espiritual da árvore, do ser humano. Então, por isso ele é eterno, uma vez conquistado. Então, quando você conseguir conquistar esse estágio que leva você a dar um sorriso a um necessitado, a uma pessoa conflitada, conseguir consolar, se preocupar com aquela pessoa, dar-se àquela pessoa, não achar que está sendo explorado, não achar que está sendo perca de tempo, você já conquistou uma virtude. E isso aí, gente, vai ser uma bênção para toda a eternidade. Sua. É uma conquista sua. Tá? Geralmente, esses níveis de acontecimento, o espírito nunca esquece. É mais marcante o auxílio espiritual do que o material. Então ele diz assim, ó, que o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Aí ele fala, envia mensageiros ao socorro fraternal. Sim, muitas vezes você tem uma equipe que trabalha junto com você, você pede, ó, vai lá, então você tem um filho, vai lá, leva isso aqui para o fulano, leva isso aqui para o Beltrano, né? Ajuda as pessoas. Né? Mas, contudo, ele está falando assim, olha, não deixes, pelo menos uma vez por outra,
de visitar o irmão doente, ouvi-lo em pessoa. É muito importante isso, tá? E isso aqui também vai para casa espírita, tá certo? Porque a gente não pode fechar as portas, certo? Pode transmitir através da caridade, da internet, a caridade das instruções através da internet, mas não pode fechar a porta para o socorro. Então tem que ter uma porta aberta para continuar ouvindo a dificuldade e tudo mais. É muito para ir visitar, para saber quem está precisando. Mesmo quem tenha, quem faça, né? Nunca a gente pode pensar que a caridade pode ser administrada no sentido igual como a gente faz nas empresas. Eu sou administrador que manda todo mundo fazer, mas eu não faço nada. Mas eu sou bem mais visto, mais bem pago, as mordomias são todas para mim. Na espiritualidade não funciona assim. Aquele que mais faz é o que é mais visto, é o que é mais bem pago, maneira de falar espiritualmente. Então, por isso que ele está falando, de uma vez ou outra você vai ter que ir. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. Ele está explicando. É bom, né? No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual frente às próprias lutas. Não há nada melhor do que você lidar com as dificuldades alheias. Não existe coisa melhor. Porque aí é que você consegue medir que as suas dificuldades não são nada comparado com as dificuldades dos outros. Quando a gente não faz isso, a gente acaba se mergulhando, se entupindo, se intoxicando, seria a palavra, das nossas próprias preocupações, dos nossos próprios problemas. Chega a tão ponto da gente adoecer de tanto respirar os nossos próprios problemas. E, de repente, você, do lado, ou alguém bem próximo de você, está passando por problemas bem piores que os seus e ainda pode te auxiliar, te ajudar e tudo mais. Então, por quê? Porque você simplesmente fechou a janela, fechou as portas de comunicação com o mundo. Por isso que é importante você estar sempre aberto ao auxílio das pessoas. Porque é importante você ouvir as dificuldades das pessoas. Muitas vezes você está passando uma dificuldade, você já está pensando que é só sua. E aí você vê a dificuldade do outro. No que você tenta auxiliar, a inspiração que muitas vezes vem, por isso que fala que o professor aprende enquanto ensina, na inspiração que vem para ele aconselhar, para ajudar, para opinar o outro, ele também incorpora na vida dele e também toma as devidas providências. Porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, nesse sentido, é muito importante. Vai lhe conferir preparação espiritual à frente das próprias lutas. Uma pessoa em depressão, normalmente, antes dela chegar no estágio da depressão, ela se fechou bem tempos antes. Ela se fechou. Ela deixou de fazer contato com outras pessoas. Muitas vezes, ou ela afastou todo mundo dela por não conseguirem ler esse comportamento dela, essa forma como ela reage, depressiva. Então as pessoas acabam se afastando, dizendo que ela é preguiçosa, então ela é responsável. Bom, para sair, para fazer o retorno todo depressivo, é importante que, junto com os medicamentos da terapia, também é fazer o trabalho de auxílio. É importante. Não no momento em que entra com medicamento, mas quando ele estabiliza o quadro dele, porque o medicamento ele vai atuar até um ponto, estabilizou. Estabilizou a depressão, pronto, agora você vai sair do seu quartinho, do seu lugar, parar de ficar respirando os seus limites, seus problemas, e vai visitar, acompanhar, ouvir outros problemas. É importante isso.
Por quê? Porque você vai conseguir, mas vai com essa vontade de auxiliar. Não vai com a ideia de que você vai ficar só na expectativa. Porque botar uma pessoa depressiva para ouvir problema alheio, em que ela não se sente incumbida de propor um auxílio, aí você vai criar uma série de problemas para você. Aí ela vai ficar mais depressiva ainda. Então, é um trato tranquilo ali, tá? A psicoterapia, quando é trabalhos manuais, ajuda a pessoa a não ficar remoendo o problema. Mas, assim que ela para o trabalho, volta o problema, né? Então, quando você vai auxiliar o ser humano, enquanto você está auxiliando, você para o seu, passa a trabalhar a empatia, entende o problema da pessoa, tenta propor uma solução. Nisso aí você está buscando dentro de você recursos que sempre existiu, um Deus que foi apagado por você, esperança, uma série de coisas. Mesmo que não seja um bom palpite que você dê, mas só esse esforço de internalizar-se, buscar o que tem de melhor para doar a alguém que precisa, vai te dar, num momento desse, você vai encontrar suas próprias respostas. Nós temos que fazer a caridade. Uma hora, um momento ou outro, a gente tem que pôr a mão na massa, ouvir, buscar, auxiliar, se aproximar mais do problema humano, porque senão a gente vai ficando muito distante, né? E vai ficando só com os nossos problemas e as nossas dificuldades. Isso acaba intoxicando de uma maneira que nós vamos ficando fracos para viver, experimentar as experiências da nossa própria vida, da nossa própria caminhada. Não é que as experiências da nossa caminhada é muito difícil. É nós que não estamos respirando ar diferente, um ar menos contaminado com sofrimento, com a parte emocional nossa. Então, qualquer situação que ocorre dentro daquele círculo que eu fico respirando, ele fica insuportável, eu não aguento. Mas não, quando eu olho assim de fora mesmo, eu vejo que não é tão grave assim, mas eu não consigo entender por que me afeta tanto. Afeta tanto porque ele é tóxico. E você vem respirando ele muitas vezes, não só aquele momento. Você vem respirando ele várias vezes. Você está dentro desse redemoinho aí um bocado de tempo. Então, quando você respira mais uma vez, parece que você vai morrer de fraqueza. Nós estamos falando agora, falar a referência de uma fraqueza espiritual, você se sente fraco, incapaz de solucionar aquele problema. Tontura, tontura, não saber o que fazer, para que direção que você vai, o que você pensa. Mas, olha, tudo que eu estou falando pode vir dar sintomas, tá? Sintomas físicos, iguais a esse. Fraqueza, tontura. Vai te dar secura na boca. Por quê? Porque você acredita que falar não adianta, já falou demais e não é ouvido. Então, tá seca a sua boca. Dores de cabeça, porque você pensa muito, né? E aí vem da dor de cabeça, você pensa muito, não tem certeza de mais nada. Ou insônia, ou sono de mais sono, porque você quer não mais ter contato com essa realidade, ou insônia, porque você acredita que caso você durma, você vai perder a chance de mudar aquela situação. Então você não quer perder o controle daquela situação, né? Que acredita que vai dominar tudo aquilo, está pegado exageradamente àquilo, então não quer nem piscar para pensar que se você piscar, a coisa pode acontecer diferente do que você gostaria. Então, sobe a tribuna, é outro parágrafo, tá? Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Dá palestra, ensina, fala. Todavia interrompe as preleções, né? Aquelas abertura, aquelas coisas, tá na hora,
Para com isso, de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana. Tem que ter momento de contato. Tem que ter. Uma hora você ensina, outra hora você tem contato com as pessoas. Não pode tirar isso na experiência. Ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero da ignorância. Os teimosos, mesmo quando você vê que é uma pessoa que é teimosa, não segue os conselhos, mas volta ali todo arrebentado. Acolhe ele de novo. Não importa. Tá? Para que não perca o senso das proporções em tua marcha. É muito importante a gente olhar para alguém e dizer: eu podia estar no lugar dessa pessoa. Porque senão você está intoxicado só com seus problemas. Chega a tão ponto que você pode olhar para alguém e achar que é melhor que ela, mais evoluído que aquela outra pessoa. E não, na verdade, porque você está tão fechado nos seus problemas, na sua vida, que você não consegue imaginar o que leva uma pessoa a ter uma vida daquela. Está afastado demais da realidade das pessoas. Então, quando você se aproxima, você fala, puxa, por que que eu não tô, por que que eu não sou uma pessoa que estou numa cama ou num hospital psiquiátrico? Porque eu podia ser um desses, né? Você vai pensar assim. Porque você não quis, porque você levantou, porque você lutou, você está lutando, é assim que funciona. Né? Por que que eu não sou hoje um viciado? Porque eu não me deixei levar por isso. Mas poderia ser, se eu talvez sempre experimentasse. É que muitas vezes a gente tem receio pela droga e a gente respeita aquele poder, né? A heroína eu respeito, cocaína eu respeito. Eu não quero nem experimentar. Isso é que me mantém longe. Mas se eu experimentar, será que eu não seria um viciado? Então, e qual é a diferença do viciado para você? Ele não teve medo, ele foi inconsequência, imaturo, e experimentou. Agora não consegue sair. E a gente acha que é mais evoluído. Não, ele foi mais desprecavido. Foi bobo. Ele foi experimentar na raça. Existem coisas que a gente nem precisa experimentar para saber se é bom ou ruim. A gente olha o exemplo de todo mundo e pronto, a gente aprende assim. Tem que ter inteligência. Há outras pessoas que são. É difícil de entender. Assim, elas querem experimentar tudo. E, infelizmente, toda vez que você toma uma atitude chamada experimento, tem consequência daquela atitude. Então, às vezes você consegue sair daquela consequência e às vezes não. Você fica atolado naquilo ali. É uma experimentada e não sai mais. Mas era uma pessoa boa, às vezes, de intenção. Era um jovem que tinha um futuro brilhante, era inteligente, era isso, tudo. Mas achou que com ele não ia acontecer. Entrou e não saiu mais. É isso. Então, continuando. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições, mas, querida. Então, é bom você cultivar flores, quer dizer, plantar coisas bonitas, como se do jardim particular de tuas afeições, mais querida, das pessoas que você mais gosta. É bom, porque sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fuja sistematicamente às florestas humanas. É bom você ter um grupo de família, da família, de amigos, de pessoas que mais ou menos pensam igual a você, que convivem com você. É ótimo, isso que ele está falando. Cultiva flores aí no jardim das pessoas que te afeiçoam. Muito bom, mas nunca esqueça que uma hora ou outra você tem que visitar a selva humana. Você tem que sair do lado das pessoas que te ajudam, que te apoiam, né, que te entende, que você entende também, que você ajuda também, para encontrar a verdadeira realidade. Não fique enclausurado só numa bolha de proteção. Ele está falando assim, ó, não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porque a gente
começa a ficar muito tempo dentro de uma bolha, aí a gente tem medo de sair de casa, de conversar com uma pessoa que é desconhecida, e até de ajudar. Fica com medo de conviver com pessoas que não pensam como nós. Eu vou em tal lugar porque lá todo mundo que pensa é igual a mim. Eu vou em outro, quando me chama, eu. Não vou, porque eu tenho medo, porque eu tenho isso. As pessoas estão difíceis, estão ruins, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Então, ele está falando, olha, então, cuidado, não fique fugindo, tá? De receio dos vermes, dos monstros aqui, porque é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Porque ele está falando já claro, vai ficar um tempo, você pode ficar dentro dessa bolha. E é a reencarnação, você pode passar toda a sua reencarnação em volta de pessoas que você escolheu do seu lado. Você, e pronto, pode ficar assim. Mas a bolha vai furar quando você morrer. Aí você vai para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, todo mundo você não conhece. É um monte de gente que você não conhece. É um locais que você nunca foi e não se lembra de ter ido. Nem imagina como era, né? Sensações que você... Então, você vai experimentar tudo diferente na vida. Ele está te preparando assim. Porque as pessoas, muitas vezes, vão criando neste mundo, nessa vida, muita segurança. E essa segurança é o objetivo dela é fazer você não encontrar com algo inesperado. É medo. Quando o fundo de tudo que você está fazendo para ter uma vida boa, tranquila, melhor, equilibrada, é medo de tudo que é diferente, não é bom. Isso que ele está querendo dizer. Você pode buscar para o seu bem um lugar tranquilo, equilibrado, pessoas que pensam como você, o emprego ótimo, que te faz bem. Não tem problema, mas desde que não seja medo de lidar com a adversidade. É apenas uma opção para você descansar, digamos assim, já que você enfrenta adversidades o tempo todo. Compreenderam ou não? Quando o medo me faz criar uma vida em que eu me protejo, eu não evoluo, eu não cresço, eu não saio do estágio de menino. Porque eu tenho medo. Quando um adulto frequenta uma bolha de vez em quando para descansar dos períodos que ele fica fora da bolha, positivo. Entenderam, né? Então, nos círculos da vida, não olvideis a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Nunca esqueça do que você está aprendendo. Nunca esqueça do que você já sabe. Nunca abandone o que você sabe. Nós vamos precisar disso quando principalmente desencarnar. Lá não tem livro para ler, não tem mais ninguém para lembrar, não tem centro espírita para frequentar. É nós e o nosso entendimento. Não tem familiar para pedir ajuda, não tem nada. É você e Deus. Anos e anos. Nós não estamos falando dia, semana, hora. Anos e anos. Então você vai ter que conviver com você. E é isso que você tem que estar se preparando. O que eu estou levando de bagagem para lá? Vai me manter lúcido lá? Ou eu vou ser um espírito amedrontado, atormentado, conflitado, cheio de saudade, apegado, triste, sofrendo, lamentando do meu passado? Quem eu sou? Porque lá eu vou passar anos, tá? Antes de vir a minha lucidez ainda. E aí ele diz assim: assim como não podes tomar o alimento individual através de um substituto, não posso pegar alguém assim e falar, eu tenho que fazer uma quimioterapia, eu tenho câncer. Fulano, faça a quimioterapia por mim. Tá? Não posso. E nem podes aprender a lição
guardando-lhes os caracteres na memória alheia, ou seja, escuta, ouve bem isso aí, aprende direitinho, tá? Quando eu precisar, você sabe. Eu não sei. Não pode. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, diante quando você é exposto a essas forças, ou seja, você está entregue no mar da vida, finalmente você retornou ao mar da vida verdadeira, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo, ou seja, você vai estar ali só com aquilo que você realizou, que conquistou. E é isso que nós temos que fazer aqui na nossa vida. Conquistar, aprender, nos tornarmos cada vez mais para levar isso aí e enfrentar principalmente os primeiros momentos do desencarne. Esses momentos que eu digo, porque eu não sei se há anos, décadas, horas, semana, cada um tem um tempo, então, mas eu vou precisar disso. Não tem jeito, gente, é sozinho. Essa hora é sozinho. Sim, Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira, como eles passaram durante a vida deles vivendo esses dois mundos intensamente, eles não tiveram essa ruptura. Então, eles não tiveram. Aqui neste mundo, era já para eles um meio que um umbral misturado com a vida física e com a preparação dele moral. Quando eles passam para o outro lado, eles já têm essa descortinação, essa convivência com a espiritualidade, já estava muito pronto para isso. Divaldo mesmo teve vários, Chico, momentos de, ao dormir, ir para os seus umbrais pessoais, entendeu? Então, quando eles estavam acordados, eles estavam ali vendo essas duas realidades, trabalhando nas duas realidades. Quando dormiam, eles tinham os trabalhos que eles faziam na espiritualidade. Eles já estavam tendo esse dinamismo o tempo todo. A vida dele e a espiritualidade já era. Não, então, não tem esse momento desse umbral. Espera um pouquinho, todos temos um umbral, mas o umbral de cada um é diferente. Então, não é um umbral como esse que nós estamos vivendo. Eles logo tiveram socorros. Ou seja, chegou as pessoas que estavam com ele o tempo todo, né? Os benfeitores e todo mundo, toda aquela a parte espiritual vai recebê-lo. Então, nesse sentido, tranquilo. Mas nós não, nós temos uma desconexão. Passamos muito tempo ficando presos nos nossos problemas, na vida nossa, no nosso materialismo. Para nós ainda a morte ainda vai ser um supetão, um supetão. Não tem jeito. Para eles não tinha como a morte pegá-lo de surpresa. Eles já sabiam que até que ia morrer, nós não, pego de supetão. Temos muito plano ainda para essa vida, tem muitas gostas que a gente gosta nessa vida e tá. E então então nós vamos ter o nosso umbralzinho, sim. Quanto tempo? Aí é mais difícil. E aí ele diz assim, ó: conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então, você vai. Quais são as palavras? Amar. Todos os ensinamentos de Jesus são as sãs palavras. Não só leia a Bíblia, tenta guardar os ensinamentos de maneira refletida já, convertida no seu idioma, na sua compreensão. Guardar o versículo ainda está, é decorar. Decorar não é aprender. Decorar não vai te ajudar em nada. Você vai precisar do conhecimento prático da coisa também. E outra coisa, tenta vivê-lo o mais rápido possível nessa vida. Viva esse ensinamento. Você vai precisar da experiência. Não tem como fugir. Essa é a nossa finalidade de vida. Essa, finalmente, agora a gente entende assim, escola de quê? Escola onde a gente aprende os ensinamentos e
treina os ensinamentos enquanto estamos aqui. E ainda enquanto nós podemos vestir um personagem mortal, porque daqui a pouco desencarnamos, toda a nossa vida não tem mais sentido material, não tem mais sentido nenhum, só vai sobrar o que aprendemos e o que levamos disso aqui. Mais nada.